Olha, eu já assisti vários dessa série que a B'nai B'rith está fazendo e eu acho que são super válidos. É uma pena que as pessoas deixam de vir pensando que elas já sabem tudo. No entanto, mesmo que elas saibam ou pensem que saibam, é muito bom vir a uma palestra como essa, porque a gente sempre sai com algo a mais. O evento foi interessante. Nós sabemos que Israel tem divergências internas, que os judeus têm divergências fora de Israel, dentro de Israel. E foi citado que no Talmud sempre foi demonstrado que os judeus sempre tiveram divergências, mas depois sempre eles escreveram as divergências e ninguém foi afastado, porque um dia aquele que estava falando contra uma determinada ideia, um dia podia ter a maioria. Então, todas as ideias eram respeitadas e tinham que ser continuadas. Eu queria parabenizar a B'nai B'rith. Eu acho cada vez mais importante a gente conversar. Eu acho que o mundo está precisando de mais conversas qualificadas, respeitosas e que tragam os temas mais espinhosos para a mesa. A gente não pode ficar colocando os nossos desafios, as nossas dores para baixo do tapete. Eles não vão desaparecer. Então, acho que hoje a gente vive uma situação, na minha opinião, dramática em Israel e que isso tem que ser discutido. A gente tem que conversar, tem que falar, a gente tem que participar dessa discussão, tem que participar. Como é que a gente pode participar? A gente vai deixar os manifestantes lá falando sozinhos, ou a gente vai manifestar o nosso apoio? Enfim, então, acho que é muito importante para a continuidade do nosso povo, para a gente conseguir continuar mantendo os jovens interessados na nossa história judaica e sionista, esse tipo de debate, esse tipo de iniciativa. Então, só tenho a agradecer e a parabenizar a B'nai B'rith por esse evento. O David, de coração aberto, sempre generoso, imediatamente aceitou o nosso convite. Nós tivemos 2 eventos muito grandes no domingo e na segunda-feira. Um evento foi de iniciação de 26 novos irmãos. Então, na Betel, lá embaixo, envolveu muita organização e tempo. Pode. Não, você pode. Tranquilo. David, você pode tudo. Ele trocou chip para chip internacional. Bom, então, voltando aqui, chegou o Roberto Blatt também, nosso diretor Juventude Cultural. Nós estamos com o Jorge Kaminski, conhecido como Jorge, e nosso diretor de fundraising, e os queridos amigos aqui. Nós vamos tentar fazer com a menor formalidade possível um bate-papo com David, onde ele tem o tema da palestra, será que os nossos netos serão judeus? Mais ou menos. Será que nossos netos serão sionistas? Eu complemento talvez também como judeus, que para mim é uma coisa só, ou deveria ser. Então, vou pedir para o Jorge dar uma lida numa mini bio, por favor. Você tem a mini bio aqui do... E em seguida, o David começa a bater papo, ele fala uns 10, 15 minutos, o tempo que quiser, para apresentar o conceito, e depois todos nós podemos fazer perguntas, e depois seguimos com o Lechaim. Boa noite, pessoal. O David, às vezes a gente fala Davi, e é David Dizenbrook. Ele é diretor e cofundador do Instituto Brasil-Israel, diretor da FISESP, conselheiro do Hospital Albert Einstein, CEO da Redibra, que é uma agência de licenciamento de marcas. Ele também atua como vice-presidente da ABRAL, Associação Brasileira de Licenciamento, e membro do Conselho de Licensing International. O David, não sei se todos vocês conhecem, mas ele, todas as figurinhas de Disney é com ele, né? Era. A alegria das crianças e, com certeza, a alegria da família dele.
Tá? Como o Henry comentou, o nosso tema é um tema sério. Nós sabemos que nós temos hoje questões de assimilação, nós temos questões de perda de contato com a própria cultura judaica. E isso, de geração em geração, está diminuindo. A Bnei Brit está dentro do trabalho que o Henry está fazendo com novos sócios, com levantamento de nova juventude. Eu estou incluído nessa nova juventude. Nós estamos incluídos na nova juventude, exatamente trazer uma nova renovação e trazer, na verdade, o judaísmo à tona. David, com você. Boa noite. Muito obrigado, Bnei Brit, obrigado, Henry, Jorge, pela introdução. Eu sempre fico feliz de poder conversar sobre temas que são muito caros para mim. E a gente está vivendo um momento hoje, assim, até bastante propício, acho que, para a gente fazer uma reflexão. Primeiro, porque a gente está na véspera de Rosh Hashanah. Então, Rosh Hashanah é o momento de fazer, né, o nosso Cheshbon Nefesh, como se fala, nossa contabilidade espiritual da nossa alma, né, o que a gente fez, o que não fez, como pode melhorar a gente e a sociedade como um todo. Então, acho que é um momento bastante apropriado. E também o momento que a gente está vivendo em Israel, que acho que é um momento que tem que ser conversado, e eu vou falar um pouco sobre esse tema agora. O que está acontecendo em Israel, a gente não pode, na minha opinião, colocar para baixo do tapete. É um momento crítico da existência de Israel. Eu até ouvi um seminário ontem com um pensador israelense que eu admiro muito, que chama Yossi Klein Halevi, não sei quem não já ouviu falar dele, e ele, na opinião dele, ele fala que o momento que Israel está vivendo hoje é tão crítico existencialmente que ele compara com o momento da guerra de Yom Kippur, que a ameaça, né, que Israel teve, né, vocês lembram, na guerra de Yom Kippur, foi um momento crítico que Israel, se não fosse aquela ajuda toda dos Estados Unidos, de última hora, Israel correu um risco existencial. E esse Yossi Klein Halevi, que é um grande pensador israelense, diga-se de passagem, ortodoxo, coloca essa questão, a preocupação dele com o que está acontecendo em Israel. E acho que tem muito a ver com esse tema, que quando o Henry me falou, bom, e aí, o que a gente vai conversar? Judaicamente, eu trouxe uma outra pergunta para ele. Então, vamos fazer essa reflexão de teremos netos sionistas. Agora, esse tema, na verdade, não foi uma invenção minha. Talvez alguns de vocês conheçam um livreto que o rabino Jonathan Sacks, né, de Zichrono Livracha, de saudosa memória, publicou há uns 20 anos atrás, que era Teremos Netos Judeus. E é um livreto, para quem não leu, é muito interessante, porque ele não faz apenas uma reflexão, ele traz uma proposta objetiva, né, de como, porque ele fala assim, eu não estou perguntando se teremos netos judeus, a gente vai ter netos judeus, a questão é como é que a gente vai ter esses netos judeus, né? Então, o que precisa ser questionado? Ele fala muito que a gente fica repetindo narrativas antigas e o mundo mudou. Então, se a gente fica usando as mesmas narrativas que a gente está usando, né, há milhares ou centenas ou dezenas de anos, não percebendo, não aceitando que o contexto é diferente, a gente vai falhar. Porque a gente está numa premissa de 100 anos atrás, de 500 anos atrás, que ela não é mais válida hoje em dia. Então, a gente tem que ter essa coragem de trazer novas narrativas, novas interpretações, novas visões, para a gente conseguir efetivamente garantir a continuidade do povo judeu. E aí, como sou cofundador do Instituto Brasil-Israel, eu falei, bom, vou fazer o questionamento, vou fazer uma leve adaptação, espero que o rabino Jonathan Sacks não fique chateado, mas... E ele fala nessa questão, muito no livreto dele, ele fala bastante de Israel também. Eu trouxe essa questão do teremos netos sionistas. E eu queria fazer uma provocação, jogar para vocês, né? Porque o bom quando a gente faz perguntas, né, que a gente não precisa ter a responsabilidade de trazer a resposta, né? A gente divide com o grupo a responsabilidade da resposta. Ela fala assim, bom, se a gente quer ter neto sionista, o que é esse neto sionista que a gente quer ter? Qual é o que é ser sionista hoje? Estava falando, né, dessa reinterpretação, revisão dos conceitos que a gente tinha.
Então, eu pergunto a vocês, né, o que é ser sionista hoje? Ou qual é o neto sionista que a gente gostaria de ter? E aí eu jogo a pergunta para vocês. Aí, se alguém, por favor. Por favor, nome e sobrenome e faça a Joseph pergunta. Madjar, tá? É o seguinte, eu vejo que hoje, e já há algum tempo, eu estudei no Beit Hinoch quando era criança. Nós dois também. Inclusive, estudei com seu primo, o Joe Diesendruck, e o Dani. E a gente aprende no primário, é muito sobre religião, e a gente não tem entendimento do que é o povo judeu, das coisas que o povo passou para chegar aonde chegou hoje. E eu acho que isso falta muito, é a história do povo judeu para os jovens, que eu também acho que não é dissociado da religião, porque eu acho que o que junta muito o judeu é a religião. Você não consegue separar uma coisa da outra. Você não consegue ser judeu sem ter noção do que é a religião. Você festeja Pesach, Rosh Hashanah, enfim, um monte de coisa. Então, eu acho que a didática nas escolas, para os nossos netos, eu tenho netos estudando na Aleph, eu acho que falta isso. É entender a posição do povo judeu no contexto da história da humanidade. Quem faz isso muito bem, e quando eu vejo ele falar, é o rabino Davi Weitman. Que ele, quando começa a falar sobre a religião, sobre as histórias da nossa história, ele coloca muito bem o povo judeu em Roma, no Império Romano, no Império Grego. Isso os nossos netos não têm. Legal, só queria puxar a questão mais para o sionismo, né? Só trazendo a coisa para o Israel. Como é que a gente mantém a relevância de Israel para as futuras gerações? Só para... Se os netos que estão na escola têm essa noção da história do povo judeu, eles se tornam sionistas, porque eles vão ter amor à pátria, eles vão querer um Israel para eles, entendeu? Eu acho que falta um pouco disso, de patriotismo, porque eles vivem hoje muito sobre se vangloriando dos outros, do passado, sem saber o que aconteceu. Então, o Joseph começou a fazer a pergunta falando que o elo mais forte é a religião, né? Então, para mim, por exemplo, não é. E o que faz, então, com que... me considero super sionista. Então, o que é que vai fazer? Não tenho filhos, não tenho netos, mas a minha reflexão é realmente sobre o que vai acontecer com as outras gerações. E precisa da religião para fazer essa junção. O que é que vai deixar com que o sionismo permaneça na comunidade judaica? Então, quando eu falo comunidade, é o aspecto amplo. Boa noite, Pérola e Theo. Apesar de eu não ter netos, né, ainda, e vou ter, e eu tenho certeza que eles vão ser tão sionistas quanto eu. E o que é ser para mim sionista? É amar Eretz, é viver no Brasil, sabendo que eu estou na diáspora, mas se tocar um telefone, vamos dizer, se houvesse um telefone e tocasse e falasse, vem aqui na Tzavá, que está faltando uma mulher para lutar, porque o tal território está sendo conquistado, eu pegava a minha mala, pegava um Uber, né, e ia para Israel, entendeu? Então, assim, tudo que acontece lá me dói. Estão atirando em soldado, estão atirando em mulheres, estão atirando em tudo. Então, eu acho que a gente tem que fazer com que... A gente sabe que Brasil é o nosso país, entendeu? Mas a gente sabe que sionismo vem de Sion, Eretz Zion. Então, de ter isso na Neshama, ter isso na alma... né? E se preocupar. E vejo muito o que o colega falou, que as crianças, eu acho que são a parte que a gente mais tem de investir. A gente teve agora há pouco uma bolsa, um acúmulo de dinheiro para dar para as crianças, fundo de bolsas, né? Então, eu acho que essas crianças, se eles aprendessem como eu aprendi no Renascença, sabe, o hino de Israel, né? E o que significava, eu sei até hoje o hino de Israel e a tradução do hino. E só de falar em Israel, eu fico toda arrepiada. Legal. Ok? Toda arabá. Não, imagina. Nesse momento, nós temos outro problema, aquilo que está acontecendo em Israel. Tem parte da comunidade americana que está se desligando
por causa daquilo que fala que Israel tinha que ser um exemplo de Estado democrático, e neste momento é um momento crítico. E tem gente que critica o governo de Israel. A gente tende a dizer, olha, o governo não é Estado, nós temos que apoiar o Estado. Mas ele mistura governo com Estado. Então, nesse momento em Israel, um momento extremamente crítico. E nós precisamos resolver o problema em Israel. A história judaica, logicamente, aquilo que falou Eisenhower, não sei quem, unificação do Estado, o que esses judeus vindo da Ucrânia, da Ásia, de onde quiser, têm em comum? E falaram, pergunta para um americano qualquer quem foi que chegou nos Estados Unidos, o primeiro, o que eles comeram na viagem, como eles chegaram, quem foi o chefe do navio. Pergunta para um menino de qualquer escola judaica, quem foi o primeiro que tentou ir para a Terra Prometida, o que eles comeram durante os 40 anos, que foi. Isso é a união do povo, eles têm uma história comum, mas a história comum tem que continuar comum, e não com uma divisão. Nós tivemos já divisões no nosso povo, quando tinha os zelotas, os saduceus, os fariseus. Nós tivemos muito momento extremamente crítico, nós perdemos o nosso Estado pela divisão interna. 2 vezes. As 2 vezes que Jerusalém caiu, foi porque teve divisão interna. E agora nós temos divisão interna. E isso nós temos que enfrentar. Interessante, né? A gente vê, e como eu falei aqui, a gente, no IB, a gente conversa muito que a gente prefere muito mais fazer as perguntas do que trazer as respostas, né? Porque a gente vê aqui 3 respostas totalmente diferentes, 4 respostas, e são todas igualmente válidas, né? Aquela Noa Tishby que veio aqui, talvez alguns de vocês vieram, aquela americana, né? O fundo trouxe, ela falou, olha que incrível o povo judeu, como ele gosta de debate, de polêmica, né? Ele gosta tanto que registrou tudo no Talmud, né? Então, que outro povo, achei muito legal esse comentário dela, né, que registra os debates, né? Quer dizer, olha como a gente gosta de debate. E eu acho que um perigo, uma ameaça que a gente está correndo hoje em dia é o cancelamento do debate, né? Como você está falando, que de repente alguém quando critica, mas eu vou entrar nisso mais para frente, já é visto como um cara, né, um self-hating Jew, um cara que é inimigo de Israel, que a gente está, muitas vezes, na nossa comunidade, cancelando o debate, que é uma coisa totalmente anti-judaica, né? Porque o Talmud é debate registrado e a gente estuda o Talmud, né? Então, enfim. Mas o que eu queria fazer agora, depois dessa demonstração, né, de como é plural a nossa comunidade, aqui num grupo pequeno a gente já está ouvindo opiniões diferentes, e todas são verdadeiras para cada um, né? Não existe aquela mais verdadeira ou menos verdadeira. Acho que é legal a gente fazer um pouco uma retrospectiva do sionismo rápida, e aí falar um pouco desse momento atual, desse desafio que a gente tem, né? Que os nossos netos sejam sionistas, porque uma coisa é o que a gente sente, outra coisa é o que o nosso filho sente e que os netos vão sentir, né? Bom, como vocês sabem, né, o sionismo lá atrás, desde o começo de Sion, como você falou, a Jerusalém, né, surgiu o profeta Shmuel, que falou isso a primeira vez, há quase 3.000 anos atrás, já falando do Monte de Sion em Jerusalém. Então foi sempre um sionismo religioso, mas ao mesmo tempo nacional também. Sempre tinha um pedaço de terra, né? A gente saiu do Egito para ir para o Canaã, né? Tinha um objetivo específico, né? Para ir para a terra de Canaã. Então a religião, a nação judaica, o povo judeu sempre teve um elemento religioso, teve um elemento da língua, né? Os sábios contam que no Egito, né, um dos motivos que Deus tirou os judeus do Egito é que eles mantiveram a língua, né? Então mantiveram um idioma, e uma das coisas que Israel fez quando renasceu, que foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu, né, foi o renascimento do idioma hebraico, que é uma coisa muito louca a gente pensar como isso conseguiram fazer isso, né? E a nação, então foi essas 3 verticais, né? A vertical da religião, a vertical do idioma e a vertical de um Estado, né? De um espaço territorial mesmo, que compõe muito da nossa identidade, desde 3.000 anos atrás. Não é algo novo, né? Essa interdependência entre religião, idioma e nação, um espaço territorial, né? Enfim. Então acho que é interessante a gente resgatar
essa origem, né, que a gente fala, não tem, né, Israel é uma coisa nova, né, uma invenção, não existia Israel para o povo judeu, os judeus são alienígenas da terra de Israel. Isso, enfim, a gente vê que está muito na nossa identidade a questão de Israel, né, como a religião e como o idioma. E aí, no final do século XIX, surge o sionismo político, Theodor Herzl, o Estado judeu, com o objetivo, né, foi impactado pelo caso Dreyfus, todo mundo conhece, tal, o capitão francês. E ele fala, não, a única solução para a gente resolver o antissemitismo vai ser um Estado judeu. Essa era a visão do Herzl, né? E aí surge o sionismo político, aí já é um sionismo mais, né, que foi colocado aqui, né, não, o que vai me manter ligado à questão ao povo judeu é mais o sionismo do que o judaísmo, né? Surge esse sionismo político. Israel é fundado por judeus seculares, né? Ben-Gurion, Golda Meir, todo mundo eram judeus seculares, né? Não foi a religião que levou eles, né, a fundar o Estado de Israel. Surge o Estado de Israel e aí a gente começa a ter as guerras, né? A Guerra de 48. E aí o que eu gostaria assim, de colocar para vocês, dividir, assim, na Guerra de 67 aconteceu um negócio que geopoliticamente é interessante, que Israel, até 67, era um país que tinha um risco existencial. Ninguém sabia, será que vai dar certo esse negócio ou não, né? Cercado de países inimigos, cheio de problema e tal. E aí, em 67, aquela vitória espetacular de Israel, na visão do mundo, muda a sua posição. O mundo passa a ver Israel não como um país ameaçado, mas como um país conquistador, um país poderoso, que bem ou mal, a gente pode debater aqui politicamente se territórios estão ocupados, não ocupados ou não, mas Israel, né, conquista o Sinai, depois devolve, conquista a faixa de Gaza, depois devolve, conquista Jerusalém, conquista a Cisjordânia e conquista o Golã. Então, muda essa percepção do mundo. E também está vendo no mundo toda uma questão entre Estados Unidos e Rússia, Guerra Fria, e Israel acaba sendo impactado também, onde Israel é visto muito como aliado dos americanos, né, e os países árabes muito aliados à Rússia. E aí toda a esquerda, o movimento mais progressista, começa a ver Israel como um Estado opressor. E começa a se trabalhar essa questão, né, que Israel é um Estado opressor, é um Estado que não obedece aos direitos humanos. Isso começa essa mudança, né, porque 48 até 67, como eu falei, Israel é muito frágil. A partir de 67, Israel foi lá, barbarizou, né, conquistou um monte de territórios, tal, uma vitória impressionante em 6 dias. Então, muda essa percepção geopolítica. E isso começa a ter uma influência muito grande nos nossos jovens. Porque os jovens sempre são idealistas, né? Eles querem um mundo melhor, de direitos humanos, liberdade, de gênero, diversidade e tal. Ainda bem, né? Então, Israel começa a ser visto por muitos desses jovens como esse Estado do mal, vamos dizer assim. Aí tem a Guerra de 73, né? Crise do petróleo, não sei o quê, e isso começa a se agravar ainda mais, né? Com a Guerra de Yom Kippur. Então, o que eu estou querendo trazer com isso é que a gente começa a ter uma mudança relevante na percepção dos nossos jovens de Israel, né? Isso vai se agravando, a gente vê hoje, né, nas universidades, não só do Brasil, nos Estados Unidos é muito pior do que aqui, né? Toda uma questão que você fala de Israel, o sionismo é quase uma palavra interditada. Né, tem manifestações, protestos super violentos, como se o sionismo fosse um palavrão, né? Em 73, lembra? Teve um voto na ONU lá atrás, sionismo e racismo e tal. E aí o que eu acho é que o que aconteceu do ponto de vista do establishment judaico, do mainstream judaico, ele manteve uma narrativa muito de vilões e mocinhos entre Israel, né, e os palestinos ou os países árabes. Ficou muito batendo numa tecla, né, que talvez não, era a realidade no momento da independência de Israel, mas depois a coisa não deixou de ser tão preta e branca, né? Existem vários níveis de complexidade com relação ao que está acontecendo em Israel. Então não dá para a gente resumir, né, ou querer simplificar o que acontece em Israel como não. Nós somos os mocinhos e eles são os vilões. Essa narrativa
passou a não tocar os corações e mentes dos nossos jovens. Então, por exemplo, a minha experiência pessoal, né? Eu sou Beit Hino, Yeshiva de Petrópolis, Movimento de Juventude, tudo que vocês querem eu fui dentro da comunidade. Os meus filhos, né, que a Tânia conhece, já têm uma relação diferente com Israel. Porque hoje, o que a gente vê nos jovens, eles estão muito mais ligados, né, na questão da sustentabilidade, né, o meio ambiente, a diversidade de gênero, que eu falei, direitos humanos, liberdade, eles estão muito querendo estar relacionados a isso. E na hora que foi construída, infelizmente, né, essa imagem de Israel, de um lado mais negativo por esses grupos mais progressistas que existem no mundo, o jovem passou a se distanciar de Israel. A se distanciar, a se afastar de Israel. Porque na hora que ele levanta o tema do sionismo para falar de Israel, ele é questionado, ou criticado, ou atacado, ele fica, putz, como é que é isso? E aí o agravante que a gente no IB tenta trazer essa complexidade, é que um jovem que hoje, que é educado numa escola judaica, num movimento juvenil, numa sinagoga, a narrativa predominante é essa narrativa de mocinhos e vilões. Então, não trazem para o jovem que, olha, não é mocinhos e vilões, né? O próprio Amos Oz falava isso, né? As coisas não são simples, então a gente já fez coisa ruim, os outros já fizeram coisa ruim também, Israel é um país como qualquer outro, né? Então tem coisas erradas também. Aí esse jovem que vem com essa formação, né? Não, porque nós somos do bem e eles são do mal, né? O nós contra os outros, ele chega na universidade e começa a escutar, né, histórias, fatos que ele nunca viu antes. Aí ele fala assim, como assim, né? Ninguém me falou isso antes, né? Se sente enganado, né? Ou traído, fala, como assim? E aí ele se retrai, né? E Israel realmente passa a perder, como eu falei, um lugar importante nos corações e mentes desses jovens. Então, o que eu tento, a gente tenta um pouco fazer, eu acho que essa é muito importante, né? É a gente trazer essa complexidade, né? E mostrar, humanizar Israel. Porque na hora que a gente coloca Israel num patamar santo, é um Israel imaginário, não é um Israel que existe. E você quase que valida o outro lado que coloca Israel como um lugar diabólico. Você está construindo dois Israéis, que a gente fala que é Israéis imaginários, né? Então, por um lado, você tem um Israel santo, que é super bonzinho, que faz tudo direito, que é maravilhoso, que é incrível, e o outro lado pintando Israel diabólico do mal, que mata crianças e mulheres palestinas. Nenhum dos dois é verdade. E se a gente não passa a trazer mais essa complexidade, eu acho que fica cada vez mais difícil, né, a gente manter os nossos netos sionistas ligados a Israel. Se você pega e vai escutar um pouco do discurso do mainstream judaico do Brasil, você vai escutar que eles têm 3 pontos importantes, né? O primeiro é lutar contra o antissemitismo, lutar contra a banalização do Holocausto e lutar contra a deslegitimização de Israel. Esses são os 3 pontos. Aí você chama um jovem, até, sei lá, 25, 35 anos, não sei, e fala para o cara, ó, vamos lutar contra o... Ele fala, legal, só que vocês são a favor do quê? Vocês são contra? Qual é o propósito? Tem várias pesquisas, hoje as gerações, né, os pesquisadores de comportamento, eles dividem, né, tem geração X, Y, Z, e a mais jovem é a Z. A geração Z, as pesquisas falam que eles estão muito preocupados com a questão do propósito. Desculpa, esse jovem que você se refere é o de Israel também? Também, lógico, isso do mundo inteiro, do mundo inteiro. Então, esse jovem que está buscando por propósito, ele fala assim, poxa, mas então, se é contra, tudo bem, eu entendo, mas vocês são a favor do quê? E o que eu li recente, tem um Instituto Hartman em Israel, quem não conhece o Instituto Hartman, é um think tank muito bacana de Jerusalém, e que foi um Hartman que fundou, e agora está o filho dele, o Daniel Hartman, que está presidindo esse instituto. E ele fala sobre esse tipo de discurso, né, contra, que ele fala, cara, eu estou cansado de reunir judeus
né, por causa das suas ameaças. Né? A gente junto, judeu, olha, temos que lutar, estão deslegitimizando Israel, e estão banalizando o Holocausto, e é o antissemitismo. Ele chama isso de uma narrativa de crise. Ele fala, a gente tem que transformar essa narrativa de crise numa narrativa de valores. Então não é contra, é o que a gente defende, o que a gente acredita, o que a gente quer construir, que mundo que a gente quer deixar para os nossos netos. Então sair dessa narrativa de crise, né, de, putz, só estão ameaçando, estão querendo nos matar, estão querendo acabar com a gente, para o negócio, poxa, o que a gente quer fazer? Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso objetivo de vida? Isso sim vai tocar, né, as futuras gerações. Não, eu quero construir, eu quero fazer parte disso. Eu não quero ficar lá, porque o passado ali... Então, eu acho que essa colocação do Daniel Hartman é muito interessante, né, da gente sair dessa narrativa de crise para uma narrativa de valores. Então, acho que esse é um ponto que eu achei muito bacana. Bom, agora David, posso fazer uma colocação? Nós lideramos entidades judaicas com o propósito de Ledor Vador, darmos continuidade e trazermos valores judaicos, principalmente para que a gente possa seguir com esses exemplos na comunidade. A minha experiência pessoal é que, primeiro, a gente fala na nossa adolescência, movimentos juvenis, universidade, onde nós temos uma visão romântica de sermos Dom Quixotes e não aceitarmos nenhuma dor causada contra os outros, nenhuma crítica que seja racial, qualquer ato de antissemitismo, qualquer ato de... enfim. Quando a gente fica adulto, percebe... adulto, eu digo depois dos 30, 40 anos, a gente percebe o seguinte, que aquela luta do passado, que era romântica, mas ela nos motivava, nos guiava, ela muda para outros valores. E os valores, na hora que você tenta encantar as pessoas pelos valores, e aí você fala, não, eu sou judeu, eu sou democrata no Estado de Israel, eu sou honesto como pessoa, eu respeito a humanidade, eu não compartilho da dor e do sofrimento de ninguém, nem do inimigo. Até na Torá a gente é proibido de compartilhar a dor do inimigo. E a gente sente que esses argumentos são fluidos, que na hora que você coloca isso, principalmente na comunidade maior, ou dentro da comunidade, todo mundo concorda, mas não move uma ação e uma conjunção de juntar mais gente que venha lutar pelo que você está dizendo. Mais um fato importante que eu acho que o Estado de Israel, bem dito por você, bem explicado, ele é o conjunto de uma terra e um povo que formam uma nação, e não de um governo. O governo forma também esse Estado, mas ele não é o Estado, ele é o governo. Quando a gente diz, eu não aceito misturar governo com Estado, quando tem morte, quando tem sacrifício, quando tem decisões econômicas que enfraquecem aquele agrupamento, quando tem inflação, quando tem empobrecimento da comunidade, quando o senso de aliá ele é frustrado, onde você tem hoje uma população cosmopolita vindo do mundo inteiro, temos desde os russos até os etíopes, enfim, todas as gerações, e cada um vive no seu gueto. Essa que é a verdade. Quem conhece Israel, é uma mentira que aquilo lá é um povo único e que vive junto. A coisa mais difícil do mundo vai ver uma tunisiana casando com um inglês, ou um francês casando com um etíope, ou um cara vindo do Brasil, que eles escolheram fazer um Rio de Janeiro, tipo Barra, tipo a Barra, tipo Baleia, como chama a cidade, que foram todos? Herzliya Pituah. Então, eu entendo que
Aí vem a minha pergunta, porque eu coloquei só dúvidas, tá certo? Eu, toda vez que alguém me perguntava Israel, eu falava, eu não aceito que você discuta o Estado de Israel sem você entrar no avião e votar lá. Como o pai do David fez, Le Dorvador, já em alta idade, tá certo? Ele foi um exemplo, a hebraica parou quando o teu pai saiu do conselho, depois de 40 anos de conselho na hebraica, de ativismo, e foi fazer aquilo que ele acreditava. Não basta. Tem que chegar lá e fazer alguma coisa a mais. Pegar em armas não faz você judeu. Na minha opinião, não. É uma coisa que a gente se motiva. Pegar nas leis te faz judeu. Você mudar os valores, mudar a regulação te faz judeu. Quem quer ser sionista de verdade, os nossos netos e filhos não são, ele tem que pegar um avião, tem que estudar, saber muitas línguas, fazer parte do sistema judiciário, do sistema legal, e criar uma direção para Israel. Aqui nós temos que apoiar incondicionalmente, na minha opinião. David, sou Charles Tauí, a gente se conhece há muito tempo. Me diz uma coisa, tirando fora todo aquele panorama de Israel, que a gente tem que se parabenizar pelas conquistas e pelo fato de ter um país do povo judeu, nos dá um amparo sem igual, para todos os judeus do mundo. Agora, este amparo não é suficiente para a gente obrigar filhos e netos a nada. Nisso eu estou, quem sabe, pedindo uma opinião de todos aqui. Meus filhos se consideram judeus, muito mais do que eu. Agora, meus netos, a minha neta me fala, isso é coisa de velho. Quer dizer, já está anti-opinião de filho. Você veio bem no neto. O neto, ele está muito sujeito à abertura do mundo, internet, tal. E ele quer entrar nesta. Você está entendendo? Se você vem falar para ele, não, você é sionista, você é velho, fica quieto. É o contrário. Em lugar de ajudar, você prejudica. Então, os valores judaicos seriam a única coisa que tem que saber transmitir como um legado de ele ter nascido judeu. Não jogar fora este legado. Mas você não pode impor nada para ele. Porque a vida não deixa. A vida não deixa. Depois, vamos falar de Israel um pouquinho. Você falou, Israel tem os dois lados. Qual é o limite, capacidade dos judeus de eles todos irem para Israel? Então Israel tem que conquistar territórios, aí seria pior como definição, entendeu? Temos que admitir que o tamanho de Israel, basta que exista, nunca será. São todas questões muito complexas, né, que a gente obviamente não vai esgotar aqui. Mas eu queria só primeiro trazer o ponto que o Henry falou, que eu acho que é importante, né? Essa questão, o sionista tem que apoiar incondicionalmente Israel, que eu acho que é uma questão. E o próprio Henry levantou aqui que existe o Estado de Israel e existe o governo de Israel. A gente no Brasil, muitos aqui criticaram um governo X ou um governo Y e não deixaram de amar o Brasil. A gente critica aquilo que a gente se importa com. A gente critica aquilo que a gente ama.
Então, você não criticar aquilo que você ama também pode ser um sinal de falar, pô, então você não se importa, você não ama, né, os filhos, né, porque os filhos, pô, tá me perseguindo, você está reclamando. A gente critica porque a gente ama, né? Então, eu acho, na minha opinião, muito importante essa diferenciação entre Estado e governo. Para mim, o apoio incondicional tem que ser para o Estado de Israel, não tem nenhuma dúvida sobre isso, né? Agora, o governo de Israel, eu acho que ele é, sim, passível de crítica, independente também de qual que seja o governo. Como o governo aqui também, que muita gente, né, essa é uma reação também muito curiosa das comunidades judaicas, né? O cara pode ser um tirano, antidemocrata, racista, homofóbico, mas é amigo de Israel, então é amigo nosso. É amigo de Israel, pronto, já virou brother dos judeus também. E isso também se pensar do ponto de vista de valores judaicos, é uma tremenda uma incoerência. Né? Você quer ficar amigo do Orbán, da Hungria, esse vai ser o teu amigo, ou Putin, ou o cara, né? Então, assim, quem vão ser os nossos amigos? Então, eu acho que a gente tem que ser muito... fazer essa reflexão, né? Quer dizer, o Estado de Israel, sim, sem dúvida nenhuma. Agora, um governo de Israel, um governo de qualquer país, que está ferindo os nossos valores judaicos, o que a gente aprende na tradição judaica, eu acho que é importante, inclusive, a gente criticar. Porque o silêncio... Se a gente não se manifesta, a gente está se posicionando. E aí a outra confusão também que acontece aqui na comunidade, que é assim, que fala, não, nós somos apartidários, né? Ou nós somos apolíticos. Também tem essa confusão. O que é ser político e o que é ser partidário. Político todo mundo é. Mesmo sentado na cadeira, em silêncio, você está. É uma posição política sua. Então não tem como não ser político. Então todos nós somos seres políticos. Agora, partidário é outra coisa. Então, eu acho que essa confusão, né, entre Estado de Israel, o Estado e governo, né, e político e apartidário, eu acho também muitas vezes cria muita briga interna, né, muita confusão. E esse mesmo pensador que eu comentei antes, esse Yossi Klein Halevi, ele estava comentando que existem hoje 2 idiomas em Israel. Um idioma, uma língua que se fala em Israel é do apoio incondicional. Essa é uma língua. E a outra língua que ele fala é que o incondicional tem que ser a defesa dos valores. Então, Israel tem que ser democrático, Israel tem que ser inclusivo, Israel tem que ser acolhedor, Israel tem que ter freios e contrapesos para ser uma democracia de verdade. Só que ele falou que em Israel essas 2 línguas, esses 2 idiomas não estão conversando um com o outro. E ele fala, isso não tem nada a ver, porque não são contraditórios, não são excludentes. Você pode, sim, apoiar incondicionalmente o Estado de Israel e, ao mesmo tempo, apoiar incondicionalmente os valores fundacionais do Estado de Israel, os valores judaicos. Não é incoerente. E ele falou, e essa é uma questão que não está se buscando em Israel. Ficou aquela polarização que a gente vive muito, né? Então, um fala, não, porque se você não defende incondicionalmente Israel, você é um traidor. A gente escuta esse governo hoje, pô, vocês estão vendo, a elite do exército israelense se recusando a servir, né? Os pilotos, tem mais de 1000 pilotos da Força Aérea Israelense. Imagina o perigo estratégico que é para Israel ter 1000 pilotos da elite da Força Aérea Israelense, que é o grande diferencial do exército de Israel, porque os outros países não têm uma Força Aérea igual a Israel, não vão servir. Olha que loucura que é isso, né? Então, e o governo não quer conversar, que se dane, entendeu? Porque os outros, né, vê essa polarização, né? Eu não vou falar com vocês que são de esquerda, aliás, não tem nada a ver com esquerda e direita acontecendo em Israel, absolutamente nada a ver com esquerda e direita, mas essas 2 línguas não estão conversando. E isso é uma ameaça existencial para Israel. Então, enfim. Se o governo não quer saber dessas ameaças dos pilotos e tal, é porque, no fundo, eles sabem que qualquer coisa que for acontecer, uma briga, uma guerra, pelo sionismo, todos os pilotos vão se juntar e vão lutar. Quer dizer, o sionismo é muito mais forte, está muito mais enraizado no pessoal do que qualquer outra coisa. E o que faz o sionismo, né? Como é que esse pessoal foi picado pelo sionismo? Esse é o segredo hoje. Para você dissociar o sionismo da religião, do Estado, de qualquer outra coisa. Essa é uma premissa perigosa, que é uma premissa, né? Se estourar uma guerra, eles vão. Porque você tem uma ideia, esses pilotos da reserva, como é que funciona a Força Aérea Israelense?
eles, se não me engano, uma vez por mês, eles têm que ir lá pilotar. Porque é um negócio, imagina, tem que ter uma prática incrível. Então, eles deixando de ir durante 3, 4 meses, eles já não podem participar de missões. Não podem entrar no avião. Então, não dá. Mesmo numa situação de crise, esses pilotos não vão estar aptos para entrar no avião e entrar numa missão. Então, é gravíssimo isso. Fora, assim, imagina a moral da tropa, né? Você imagina, porque você está falando dos caras, né, que já estão em 35, 40 anos, 45 anos, é os Top Gun de Israel. Como é que fica a molecada de 25 ou de 30 anos vendo os seus capitães, né, se recusando? Porque eles estão dizendo, eu não vou colocar minha vida em risco por esse tipo de governo. É a vida dos caras, né? Quer dizer, é muito forte. A gente sabe, todo mundo que tem família em Israel, a gente está falando, são os nossos filhos que estão no exército. Né? Não é um cara que, como no Brasil, que a gente não tem a menor ideia de quem está no exército. Todo mundo tem filho no exército. Então, e colocando realmente a vida em risco. Então, essa premissa é uma premissa, que pode ser verdadeira ou não, mas, como eu te falei, tem um lado muito prático, específico da Força Aérea, que esses caras não vão poder voar, se eles ficam vários meses sem treinar. Enfim, mas o que eu queria também voltar, né, que eu acho que isso, também não queria ficar alongando aqui muito, né, o horário de vocês, voltar para Rosh Hashanah, né, que acho que a gente vai ter os jantares, né, de Rosh Hashanah, e eu acho que é sempre legal a gente aproveitar quando a gente reúne as famílias, e geralmente as gerações mais jovens, né, e aproveitar esses momentos para trazer esse tipo de conversa. Porque são conversas talvez mais difíceis, né, mais complexas, mas que são importantes a gente trazer. Alguns pensadores bacanas de Israel estão vendo isso, a gente sempre vê a coisa do lado otimista, né? Que talvez seja uma oportunidade incrível para a gente repensar Israel. E repensar também a relação de Israel com a diáspora. Porque esse papo que a gente fala, não pode criticar Israel. Será até que aquela fala, né? Kol Israel adevim levazé, né? Que todo judeu depende um do outro, tem que cuidar um do outro, né? E o fundo comunitário. O fundo comunitário pede recursos da gente para Israel. Então, assim, se você está pedindo uma coisa de mim, eu também posso pedir uma coisa de você, né? Então, é uma relação. Então, assim, tem essa troca, é uma interdependência, né? Que foi colocado um pouco aqui, né? Então, essas são reflexões que, tipo assim, será que a gente consegue sobreviver como uma nação, como um povo, sem Israel? Dá para ter uma continuidade, né, judaica sem o sionismo? Será que isso é factível ou não? Que tipo de relação que a gente pode estabelecer ou reinventar entre os judeus da diáspora e os judeus de Israel? O rabino Jonathan Sachs, como você falou aqui, né, os judeus americanos, tem pesquisas, né, que os jovens americanos não estão cada vez menos se importando com Israel. E aí, com essa questão toda que está passando agora em Israel, essa reforma, tem uma questão muito, não é esquerda-direita, mas é muito entre seculares e ortodoxos. E vocês sabem aqui, como os judeus nos Estados Unidos, a grande maioria não é ortodoxa, né? É conservadora e reformista. Então, imagina como a maioria dos judeus americanos estão se sentindo com relação a essa reforma. Estão falando, bom, Israel não é mais o Estado judeu para todos. É um Estado judeu para alguns judeus e não para todos os judeus. Então, o impacto, a dimensão do que está acontecendo em Israel, entre, né, as duas principais comunidades judaicas do mundo, né, 80% da comunidade está entre Israel e Estados Unidos, é enorme também. Então, isso também é uma questão que, olha só que curioso, eu estava falando, comecei aqui, os teremos netos judeus, que é o livreto do Jonathan Sachs. Imagina que você vê um outro livro, e ele cita isso no Teremos Netos Judeus, onde ele fala, olha, eu acho que a gente tem 3 grandes ameaças ao povo judeu. Isso ele colocou uns, acho que 25, 30 anos atrás. A primeira questão é o conflito entre os ortodoxos e os seculares em Israel. Olha isso, ele colocou há mais de 30 anos, foi profético, né? Ele falou isso. A segunda ameaça que ele vê é a questão dos Estados Unidos, a diferença que existe, também o conflito que existe entre a versão mais ortodoxa do judaísmo e a versão não ortodoxa, progressista e liberal do judaísmo. E a terceira questão então a segunda, estou tentando me lembrar, a segunda é a questão do distanciamento entre as comunidades da diáspora e Israel. Então,
eu acho que esses são pontos que... Então, a primeira é a questão dos judeus religiosos, ortodoxos, né, e seculares em Israel. A segunda é o distanciamento entre a comunidade judaica da diáspora e a comunidade de Israel. E a terceira, a questão do conflito entre a comunidade ortodoxa e a liberal nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né? Isso a gente está vivendo, como eu falei, ele colocou isso há 30 anos atrás, agora a gente está realmente vendo essa ameaça cada vez mais real. E eu acho que assim, para concluir aqui, o que eu queria trazer para vocês, compartilhar, né? O Rabino Jonathan Sachs também ele traz muito a importância da educação, que é o que você falou, né? Eu fui recentemente, há umas 2, 3 semanas atrás, num bar mitzvah. E numa sinagoga ortodoxa, né, com crianças de uma escola ortodoxa, e aí eu observei que, fora as crianças que estavam de tefilim e tal, dos adultos, talvez devia ter uns 20% colocando tefilim, tefilim talit, fazendo a tefilá, e os 80%, mas num bate-papo, assim, mas como se absolutamente nada tivesse acontecido, inclusive durante a leitura da Torá do Bar Mitzvando, né? E eu também observo, assim, nos Hagim, agora a gente vai ter, que vocês vão na sinagoga, é muito impressionante ver o número de pessoas que colocam um celular no meio do Sidur, né? Ninguém sabe rezar, né? Quer dizer, é o básico. Então, eu acho que essa é uma preocupação gigantesca que a gente tem que ter. A gente vê mesmo lideranças judaicas hoje, né, que não estudaram em escola judaica, que falam, sem conseguir citar um trechinho da Parashat Shavua, né, do trecho da Torá, não conseguem trazer um pensamento judaico. Então, eu acho que é muito preocupante, né? E tudo que a gente puder conversar sobre isso, de alguma maneira transmitir de uma maneira inteligente, como você falou, não pode ser impositiva, que impositiva não vai funcionar. Transmitir todos esses valores tão bonitos que a gente tem, eu acho que a gente realmente é esse o foco, né, para a gente ter netos judeus e sionistas. Eu saí do Bet Hinnoch no 2º ano do ginásio e fui para um colégio estadual. E chegou no Bet Hinnoch, nós tínhamos, sei lá, 7, 8 alunos nas classes, e eu fui para uma classe de 45 alunos, né? Você imagina o choque. Aí chegou na época da Páscoa católica, e o nosso Pêssar que batia mais ou menos na mesma época. Entrou um padre na classe e perguntou para os alunos se eles sabiam o que estava sendo comemorado na Páscoa. Ninguém levantou a mão. Aí ele perguntou, tem alguém de outra religião aqui? Eu levantei a mão. E aí ele falou, você sabe o que você vai comemorar? Aí eu contei a história de Pêssar. E aí o padre virou para a classe e falou, vocês estão vendo a diferença? O judeu sabe o que está comemorando e vocês não sabem o que vocês estão comemorando. Então, eu acho que isso é um bom exemplo que faz o judeu gostar de Israel, entender o que é Israel. Por isso que eu acho que a religião, querendo ou não, ela leva a amor à pátria, amor a Israel, e leva para o sionismo junto. Só complementar, na realidade, se você perguntasse para o judeu se ele sabe o que é a Páscoa cristã, ele também saberia. Porque, na realidade, nós temos a vontade do conhecimento. A gente pode falar de cristãos, a gente pode falar de muçulmanos, a gente pode falar de várias religiões ou de várias culturas, para qualquer um que queira. A gente consegue debater na verdade, qualquer religião, não só a nossa, que nós sabemos mais ou menos, mas a gente sabe das outras. Desculpa até então emendar, até quando o José estava falando agora, até pensei que se o padre não teria perguntado também exatamente isso, ele não sabia o que era a Páscoa cristã também, mas e ele saberia responder. Mas aí seria uma vergonha, né? Um judeu sabendo da Páscoa cristã. Na realidade, eu queria, na verdade, agradecer ao David, que a proposta de todas essas palestras é, obviamente, uma reflexão, e a gente sair daqui com o pensamento do que foi conversado aqui,
e, de fato, o que é que pode ser feito. Como o David comentou, são mais importantes as perguntas do que propriamente as respostas. Então, nós temos as perguntas e, na realidade, nós é que temos as respostas. Não sei se alguém quer complementar alguma coisa. David, o que eu, pelo menos na minha percepção, hoje, Israel está exatamente num problema que é um desses pontos que o Rabino Sacks levantou, que é a luta, não é a luta, mas digamos assim, entre os ortodoxos e os laicos em Israel. Eu vejo que a fuga, entre aspas, do jovem em Israel é fruto também desse problema. É um problema dentro de Israel que afeta o jovem. O jovem hoje em Israel é um jovem como qualquer outro em qualquer lugar do mundo. Ele quer viver a vida dele, como os nossos filhos, os nossos netos querem viver a vida deles. Então, a falta de um ideal é que me preocupa. Porque quando você fala de Ben Gurion, de Shimon Peres, de Golda Meir, você está falando de um ideal. Os nossos filhos hoje, em relação a Israel, não têm esse ideal. Onde eles vão se pegar? Esse é o problema que eu vejo. É bem interessante o que você falou, e o Rabino Jonathan Sacks também, né, tem que dar crédito para ele. Ele fala que, nesse livro, que os judeus eles viveram um momento da sua história de integração, que eles buscavam muito a integração, né? Queriam fazer parte das outras nações e achavam que se assimilando, fazendo parte, né, dos países, cidadãos, tal, ia estar tudo certo. Esse foi o momento. Depois teve um outro momento, que era um momento muito de sobrevivência, né? Como é que a gente vai sobreviver em vários lugares do mundo, tal. Agora, se a gente olhar para os judeus, a gente está vivendo um momento muito tranquilo, em geral, muito tranquilo. E o desafio do momento não é mais a integração, não é a sobrevivência, é a continuidade. E aí que vem esse desafio que você está falando. Porque na hora que você quer integrar, então eu quero ficar amigo do alemão, do francês, do brasileiro, do americano, quero fazer parte do sei o quê. Aí fez. Aí depois tem que sobreviver. Sobreviveu, Israel está lá, existe, as comunidades estão fortes, estão, né, exuberantes, fazendo um monte de coisa. Resolveu. E agora? Como é que eu continuo? Então, ele coloca exatamente o que você falou, é o desafio da continuidade. E aí que eu estava colocando no início da conversa, que a gente tem que buscar o que toca o coração do jovem, né? Então, e é judaico cuidar do meio ambiente. Não é uma coisa que não judaico do meio ambiente. Tikkun Olam, você quer coisa mais judaica do que Tikkun Olam? Né? KKL do meio ambiente, quer dizer, o Tikkun Olam, a questão da diversidade de gênero, diversidade religiosa, isso é super judaico. Então, eu acredito muito que a gente talvez está falhando em não trazer esses valores judaicos para essas narrativas que estão tocando o coração do jovem hoje. Se falar para o teu neto, como você falou, né? Vai lá, estuda a Torá, ou lê essa paraxá, ele fala, não quer. Vamos lá plantar árvore para reflorestar, aquele negócio, pô, eu acho legal, vamos lá plantar árvore, entendeu? Então, isso é judaico. Então, eu acho que a gente tem que, como eu falei, ressignificar, né, esses valores judaicos dentro daquilo que está tocando o coração do jovem hoje, para a gente conseguir assegurar essa continuidade. Porque se a gente ficar, né, como o Rabino Jonathan Sacks, né, ficar lutando as batalhas do passado, a gente vai perder a guerra do presente. Então, a gente tem que trazer isso para o presente, trazer como é que a gente continua. A gente já existe, a gente conseguiu se integrar, a gente conseguiu sobreviver, e agora como é que a gente continua? Acho que esse que é o nosso desafio. Nós temos outro problema em Israel. Tem os ortodoxos que estão aumentando, mas tem muitos ortodoxos que querem sair da ortodoxia, querem sair. E foi feita uma ONG para dar apoio àqueles que saem da ortodoxia, porque aqueles jovens que nasceram em Israel, viveram numa família ortodoxa, na hora que eles querem sair da ortodoxia, são rejeitados da família, do grupo, são piores que se tivessem chegado da Lua. Ninguém os quer mais. De um lado os consideram ortodoxos, do outro lado eles não querem ser ortodoxos, não sabem fazer nada porque as escolas ortodoxas não ensinam matemática, não ensinam uma série de coisas. Eles também são perdidos lá dentro. Bom, eu tenho tudo na minha casa, tenho ortodoxos, tenho
anti-ortodoxo, tinha de tudo. Eu tinha uma filha que morava em Israel, no assentamento, e meus netos estavam estudando em escola ortodoxa. Tive um neto que brigou com o rabino e falou que ia cair fora de toda essa escola ortodoxa. Então ele foi na escola no centro de Jerusalém, ele não sabia nada de matemática, nada de geometria. Cheguei eu, que não sabia o hebraico, mas ele absolutamente queria me convencer que o triângulo era igual a um ângulo, porque AOB era igualzinho a ABC. Foi uma discussão infame. Então, ele saiu da escola sem ter a mínima noção de matemática, de nada. Então, nós temos divergência entre os ortodoxos, nós temos divergência até naqueles que não são completamente ortodoxos, falou de divisões. Eu fui com meu genro numa escola onde no Shabbat todas as comunidades faziam a própria minchá. Tudo bem. A escola inteira era lotada, dos algerinos, tunisinos, todo separado, e todo mundo esperando o 10º. Eu falei, por que não junta todo mundo e começa? Ah, não, cada um queria o próprio 10º. Então, não era só sefarada, askenazi, sem contar que os italianos estavam uma outra sinagoga, também não se misturava. Vamos botar toda essa gente junto? Não dá. E aí? Eu quero te dizer uma coisa que, na minha opinião, a comunidade judaica mundial, a brasileira, enfim, ela é um caleidoscópio singular. Buscar entendimento num caleidoscópio não é a nossa perspectiva. A nossa perspectiva é girar o caleidoscópio e buscar a luz, iluminar cada cor que o caleidoscópio vai trazer para nós. E isso, sim, eu acho que é o sentido das diferenças, que não precisa ser judeu acadêmico e outro cara não estudou, um cara rico, outro não é. Temos imigrantes de países africanos e outros que vieram de países muito ricos e compraram Tel Aviv, Herzliya, ingleses, franceses. Nós temos políticos experientes que são quatrocentões. Nós temos recém-chegados em Aliyah que têm direitos básicos ainda, dirigindo tratores em portos e competindo por ofícios junto com os chineses. Eu acho que esse caleidoscópio é muito bonito. Não é um problema que você obscurecer o caleidoscópio para você ter uma cor única. Não é essa a comunidade judaica e não é essa a ideia de humanismo. Eu acho que a versão humanista do judeu é a diferença, é como o David trouxe aqui, que há 3.000 anos atrás nós registramos no Talmud as divergências entre alunos que colocam as suas opiniões sem conclusão até o presente, que é a coisa mais louca do mundo, você lê os debates e você não tem as conclusões, e que essa riqueza é nossa. Eu acho que o sionismo, ele exaltado, ele é muito mais do que tudo isso, ele é a junção do povo judaico na diáspora e dentro de Israel. Eu acho que a bandeira de Israel toca nossos corações. Eu acho que nenhum governo que já tivemos em Israel ou fora de Israel atende às perspectivas de todo mundo. Eu acho que não temos que dividir entre religioso e não religioso, um grande e grave erro. Eu acho que a religião ela começa em tenra idade, até numa forma fantasiosa, para criar o vínculo com o livro, com as crianças. E depois a descoberta das dúvidas na fase adolescente, na fase acadêmica, e até, porque não, a discórdia e a crença ou não crença, os nossos objetivos. Eu acho que esse é um pequeno resumo, não querendo resumir o David, porque ele fala disso muito, ele é uma voz importante dentro da comunidade, é um querido amigo de infância, e prefiro que ele faça a finalização e que possa responder a todos com muito mais argumentos. Mais uma palavra. Bom, eu sempre sou prático. Eu tenho um programa que junta solteiros para tentar casar, fazer casais
de ambientes judeus ou entre famílias judias. Eu acho que este compromisso é o suficiente para que os dois elementos que se casam inventam o judaísmo que eles querem. Quando eu digo favorecer essas uniões, é porque o mundo hoje está sujeito, está aberto. Então, o jovem e a jovem conhecem 50 pessoas. Por que não encaminhar eles para meia dúzia, 7, dentro de uma linha mais que a gente sonharia? Este é minha forma prática de pensar e considero que cada união que se faz acha seu judaísmo e acha seu sionismo e se dão. A união é muito forte nesse sentido. Acho que coloca a volta. O trabalho que você faz é maravilhoso mesmo. É incrível. É incrível. Coloca a volta mesmo. Dia 18 de outubro, na Hebraica, todos vocês estão convidados. Bom, eu só queria realmente agradecer a oportunidade. Espero que contribui com algumas reflexões para serem levadas aí nos jantares de Rosh Hashanah. E muito obrigado e parabéns pela iniciativa de ficar trazendo as pessoas aqui para conversarem e discutirem. Muito obrigado a todos e Shana Tová.